Aqui com a gente a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, Raquel Cabus. Bom dia, Raquel. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Na prática, as regras que valem para as relações estáveis entre homens e mulheres passam a ser aplicadas também em relação aos casais gays. Isso. A mesma legislação, no caso, né? No tocante a alimentos, a guarda, o direito de convivência, a herança. Então, o casal homoafetivo agora vai passar a ter os mesmos direitos que um casal heterossexual, seja em razão de um casamento, seja em razão de uma união estável. E essa decisão já é válida, digamos assim, de forma automática ou ainda é preciso ser publicada a decisão dos ministros do STF? Veja bem, foi uma decisão do STF que deve ser seguida pelos tribunais. Então, serve de norte para os tribunais inferiores passarem a julgar da forma que o STF, que é o órgão maior, nossa cúpula do judiciário, entende o que seja uma união homoafetiva e reconhece a união homoafetiva como devendo ter os mesmos direitos e os mesmos deveres de uma união heterossexual. Sim, essa decisão cria jurisprudência e é determinante. Sim, cria jurisprudência, certo? E os tribunais vão seguindo e o STF também, na medida em que cheguem recursos ao STF, também ele começa a decidir de forma reiterada até que possa virar, inclusive, uma súmula vinculante. O presidente do Supremo, o ministro César Peluso, ele concluiu a votação na semana passada pedindo ao Congresso Nacional que regulamente as consequências dessa decisão do STF por meio de uma lei. A senhora acredita que isso deva ser feito logo? E qual a importância de ser colocado isso exatamente em regras, em lei mesmo? Porque se for em lei, você para com a discussão. Vou seguir o STF, porque o juiz ele não está atrelado. Ele tem o livre convencimento dele motivado. Ele decide. Tem esse norte dessa decisão, mas não necessariamente não necessariamente. Ele tem o livre convencimento dele motivado, até porque os casos podem variar. A gente não pode chegar e colocar tudo no mesmo saco, dizer que está tudo igual. Não, os casos podem variar, os casos concretos. E ele, diante daquele caso concreto, analisou e não entendeu dessa ou daquela forma. E recursos ao STF. E o STF vai firmando a jurisprudência. Se você já tiver uma lei, então você já está normatizando. A mesma coisa aconteceu com a união estável. Depois da Constituição Federal de 88, não tinha uma lei específica para a união estável. A primeira foi em 94, a segunda em 96. Depois o Código Civil em 2002, com vigência em 2003. Mas o STF decidia. Garantindo os direitos aos conviventes ou companheiros. Então, quando vem a lei, você aí cessa essas dificuldades, essas diferenças que ocorrem. À luz do direito, a OAB vê isso como um avanço, até para uma adequação às mudanças sociais? Sim, com certeza. Você tem que imaginar o seguinte, não importa o que você ache, eu não estou discutindo aqui o que cada pessoa entende acerca do assunto, até porque isso levanta muitas divergências. O que nós temos que ter em mente é que direitos existem e direitos têm que ser preservados, garantidos, independentemente todos, né? Da sua convicção, independentemente do que você entenda que é entidade familiar, você não pode cercear o direito das pessoas. Isso de sobremaneira. Então, a OAB vê isso realmente como regularizar, admitir, reconhecer a dignidade do ser humano, reconhecer a igualdade, reconhecer os direitos das pessoas. Eu queria que a senhora dissesse exatamente a que esses assegurados vão ter direitos agora, que direitos eles vão ter assegurados, como herança, né, comunhão parcial de bens, e como eles podem ter acesso a isso. Tem que entrar na justiça? Como tem a questão previdenciária também, né? Se fala muito sobre essa questão previdenciária. Exato. Veja bem, tal qual ocorre com a união estável, que é que a gente costuma dizer, é mais fácil quando você faz um contrato de convivência, uma escritura de união estável em cartório, é a mesma coisa em relação ao casal homoafetivo. Vai tornar mais fácil o reconhecimento depois e a dissolução, porque é diferente do casamento. O casamento você casa, você já tem a certidão de casamento que já está reconhecendo que ali. É um contrato, digamos assim, são né? casados. Na união estável e na união afetiva, não. Você vai ter que... Vocês vivem juntos. Se não deu certo, você vai ter que dissolver essa união estável, essa união afetiva. Se você já tem um início de prova, isso através de um contrato, de uma escritura feita em cartório, já é mais fácil para o reconhecimento. E com a dissolução vem o quê? Adquiriram bens? Era comunhão parcial? Fizeram um contrato, nada dispuseram, comunhão parcial tal qual na união estável. Alimentos também vão dissolver essa união afetiva. Um dependia do outro, então, binômio, possibilidade e necessidade para que se preste alimentos. Guarda de filhos, casal homoafetivo adotou, mas dissolveu a união. Quem vai ficar com a guarda do filho? Vai ser guarda única? Vai ser guarda compartilhada? O direito de convivência desse outro, dos familiares desse outro. Então, todos os direitos que tem
para o casal heterossexual, todas as discussões passam a ter agora também para o casal homoafetivo. A diferença da união estável e do casamento civil. Basicamente, se trabalha em cima da assinatura de um documento, é exatamente isso. Essa união estável pode ocorrer sem essa assinatura de um contrato? Se você não casa, casamento civil exige o quê? Um procedimento prévio de habilitação, onde você vai ao cartório, apresenta documentos, lança-se o edital, dizendo que as pessoas vão casar, a publicação. E aí, para se alguém tiver algum impedimento, levantar esse impedimento. Não foi levantado, surge a cerimônia do casamento com efeitos civis. Na união estável, união homoafetiva, não há esse procedimento prévio. Você passa a viver juntos ou faz um contrato em cartório, que é o início de prova. E aí, depois que ela se dissolve, é que você entra na justiça com ação de reconhecimento e de solução. Que ao mesmo tempo que o judiciário vai reconhecer, vai dizer, aqui realmente existiu uma união homoafetiva, ele passa a dissolver e, consequentemente, estabelecer quais são os direitos dos ex-companheiros. Raquel, nós queremos agradecer a sua presença aqui no Bom Dia. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.